Meu pai Oxaguian, eu venho te suplicar, derrame as suas bênçãos, meu pai, venha nos ajudar. É no amanhecer que eu peço o seu amor, me cure, me dê coragem, meu pai, me ilumine por onde eu for. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus macumbeiros, como é que vocês estão, hein? Fiz uma intro pro canal, né? Espero que esteja bom, né? Eu não sou muito bom de fazer intro, não, nunca fui. Peguei um ponto de Oxalá, né? Oxaguian, né? Pra dar aquele impacto, né? Aquela polêmica, Oxaguian na Umbanda, né? Bom, já fiz um vídeo sobre Oxalá, né? Explicando como é que funciona esse aspecto, né? Mas vestido a caráter, né? Espero que o vídeo não inverta, né? Mas claramente dá pra ver que tá escrito aqui Laroye, né? Nesse caso, o vídeo hoje é sobre Exu, né? Mas que tipo de Exu? Orixá. Bom, vamos lá. Temos que compreender uma coisa. Exu é orixá, né? Não é uma entidade. Existem entidades Exu, né? Mas Exu, ele é um orixá, né? Como é que funciona isso? Basicamente, né? Existe uma linha de trabalho, né? Um arranjo formado por entidades, né? Que correspondem, né? Com o nome de uma divindade africana ligada, né? Ao povo Yorubá, né? O povo Yorubá, que eu me refiro, é o povo que cultuava os orixás, né? Onde essa linha de espíritos utiliza o nome Exu. Só que tem uma diferença de escrita, onde talvez muitas pessoas não percebam ou até confundam, né? Que no caso vamos botar de pronúncia Exu e Exu. Vamos lá. Exu, quando se refere, né, ao orixá, tem um acento no U, onde dá ênfase ao U, né? Exu, né? Enquanto não tendo o acento no U, se torna algo como eixo, né? Onde a gente pode congregar como um eixo, né? A própria pronúncia se liga muito a essa palavra eixo. E qual é a tradução mais próxima da palavra eixo? Eixo, esférico, né? Sendo assim, né? Quem é o orixá Exu? Ele é o orixá do fogo, ele é o orixá da sexualidade, ele é o orixá do corpo humano, ele é o orixá da prosperidade, ele é o orixá dos caminhos, ele é o orixá das encruzilhadas, ele é o orixá do contato entre como posso dizer? O contato, né? Ele é o orixá mensageiro, né? Ou seja, ele transmite as mensagens dos orixás para nós e para nós, de nós para os orixás, né? Ele é sempre o primeiro a ser oferendado. Existe um tabu muito grande envolvendo o Exu e, infelizmente, né, uma parada muito feia, porque acontece do sincretismo de Exu com o diabo, né? Muita gente fala, vamos oferendar a Exu primeiro para as brincadeiras dele não atrapalhar o nosso xirê, né? Ou a nossa gira, né? Errado. Exu não brinca, Exu não atrapalha. Pelo contrário, Exu impede essas coisas. Vamos lá. Exu, basicamente, né? Por que ele é sempre o primeiro? Ele é a boca que tudo come, né? Ele é filho mais novo de Iemanjá Oxalá, onde foi encabido através de um Itã, né? Onde Exu sendo orixá da boca, né? A boca, ou seja, o orixá que tudo come, basicamente ele comeu a terra, comeu o mar, comeu
a humanidade e estava começando a comer os céus, onde foi encabido a Exu, né, se tornar o início. Ele tem que ser oferendado primeiro, porque além disso, ele é quem está trazendo os orixás, né? É um mito, né, uma lenda que conta que Exu, né, morrendo de fome, acabou comendo, né, todos os, como é que se fala? Todos os as comidas, né, dos orixás, né, que se chamam Adimu, né? Então, basicamente, ele comeu Deburu de Omulu, comeu Sarapatel de Nanã, comeu o paliteiro de Ogum, comeu a canjica de Oxalá e por aí vai, né? Só que ele ainda mantinha a fome dele, né? E conforme ele foi passando pelos reinos, ele foi comendo, onde as coisas começaram, né, a ir se acabando. E houve, né, como eu posso dizer, houve uma reunião com os orixás, né, onde todos estavam insatisfeitos com Exu, né? Exu não estava presente e todos foram, né, dar seus, como é que eu posso dizer, foram reclamar, né, com Oxalá que Exu tinha comido tudo, né? Onde o que aconteceu? Basicamente, né, Exu ouvindo tudo, né, Exu percebeu que a colheita havia acabado, não havia mais comida, não havia mais árvores nem nada, porque tudo ali não tinha mais substância, né? E indo, né, até o palácio de Oxalá para descobrir o que estava acontecendo, viu que todos os orixás estavam falando dele, né, falando mal, onde ele não gostou. Sendo assim, Exu, ele se distanciou de todos eles e veio para a Terra, né, ficar vagando na Terra, onde basicamente tudo começou a cair na desgraça, né? Muito se diz, né, que Exu estava comendo o nosso planeta porque tudo estava desandando, tudo estava desaparecendo e tudo estava ficando fora de ordem. Mas não é literalmente ele comendo. Porque o que acontece? Quando todos entraram em um consenso, né, porque nada funcionava, nem o jogo de búzios de Orumi lá funcionava nessa época, né, quando o Exu se revoltou, né? Sendo assim, todos foram fazer, né, o chamado ritual do padê, ou melhor dizendo, ipadê, né? Que a farofa em si não se chama padê, se chama iefum, né? Foi feito o iefum, né, por todos os orixás e foi dado em uma encruzilhada para Exu, onde Exu apareceu, comeu aquela comida e disse: vocês nunca mais esqueçam, o mundo funciona por minha causa. Eu sou o movimento. E além disso, eu sou o guardião do axé. O axé vem por mim. E depois que ele disse isso, tudo voltou ao normal, né? Porque ele é o orixá do movimento, ele é o orixá do axé. Então o mundo ele não estava se movimentando, estava parado, né? Sendo assim, ele pôs o mundo a funcionar de novo, sendo, né, o orixá do movimento, da comunicação, do contato, né? Por isso é dito, para tudo ser coerente, ser certo, para tudo funcionar, né, dentro de uma umbanda, dentro de um candomblé, é necessário oferendar Exu primeiro, porque Exu ele fornece o movimento, ele é o mensageiro que vai trazer os orixás para aquele lugar, né? Seja Exu que eu me refiro a falangeiro, seja Exu o orixá, né? Quando nos referimos ao candomblé, estamos falando do orixá, né? Enquanto na Umbanda são falangeiros, né? Compreendendo isso, né, Exu ele congrega uma das mais importantes, dos mais importantes áreas, né, uma das áreas mais importantes da espiritualidade em si, né, já que ele é o próprio movimento. Ele é quem põe a Terra para rodar, né, o movimento de rotação e de translação, né. Ao mesmo tempo, ele é o Senhor da prosperidade. Um dos seus títulos é chamado de Olowo. Olowo significa o Senhor do Dinheiro, né? Temos também Olonã, que significa o Senhor dos Caminhos.
Temos Bará, que é o senhor do corpo, que quem trouxe esse título para Exu foi o próprio Oxalá, né? Oxalá, o Xalufã, o Oxalá mais idoso, né? Que forneceu esse trabalho para ele, dele reger o corpo masculino. Por isso o Exu ele tem um dos seus elementos que é o ogó. O ogó sendo um bastão que simboliza o pênis. Sendo assim, o ogó ele não é um pênis, ele não é o pênis em si, mas ele representa, é representativo, simboliza a sexualidade, né? Junto também, como eu falei, né, o orixá do movimento, do fogo, da sexualidade, né? Guardião do axé, né? Do dinheiro. Exu, ele é o orixá do dinheiro, né? Ele é o orixá também do movimento, né? Eu já devo ter falado, né? Sendo assim, ele é um dos orixás mais importantes que tem. E, infelizmente, é um dos mais injustiçados. Não só ele, como o Logum Edé também. São os dois orixás mais injustiçados nesse meio. Né? Em breve eu vou falar de Logum Edé. Sendo assim, né? Muito infelizmente, Exu foi, né, assemelhado com o diabo. Né? Muito por conta da presença de outros seres semelhantes à presença de Exu, né? E suas denominações parecidas, como é o caso de Umpambo Ingila, que nós encontramos, né, na cultura Bantu, e basicamente Lebá também, que encontramos na cultura Jeje, né? Na cultura Jeje muito, né, por conta, né, do conceito dos animais, né, das divindades, né, que são representadas pelos animais, né? Então muito a gente encontra, né, as imagens, né, as estátuas, as esculturas, essas divindades ligadas muito ao conceito dos animais. Sendo assim, Lebá, por exemplo, que simboliza, né, e representa muito a imagem do orixá Exu, tem chifres, né, e possui o pênis ereto, né, possui o falo ereto, representando a sexualidade. Né? Muito por conta do europeu cristianizado já, foi entendido que isso era o diabo e que tudo era uma mesma coisa. Muito daí surgindo o conceito das qualidades de orixá, né? Onde muitas qualidades representam outras divindades de outros lugares que foram englobadas em um culto só, né? Como é o caso, basicamente, de Opará. Na África, Opará ela não é Oxum, ela é uma divindade à parte. Onira também é, né? Já aqui no Brasil, né, Opará é uma qualidade de Oxum, né? Como foi o caso, né, de Logum Edé, que eu falei no vídeo de Oxóssi, né? Aqui no Brasil, Logum Edé é filho de Oxóssi, a partir do momento que Erinlê é conhecido como uma qualidade de Oxóssi, enquanto na África, Erinlê é um orixá à parte, né? Compreendendo isso, né, houve, infelizmente, o sincretismo do orixá Exu com o diabo. E muito, né, por conta dessa imagem, né, foi, como eu posso dizer, foi um dos pontos iniciais da escravidão, né, muito envolvendo claramente o preconceito de cor, né, pelos negros serem claramente negros e os europeus terem a pele mais clara, né, e basicamente consta de sua cultura, né, de sua cultura, que, né, havia seus deuses que eram, né, representados muito, né, através da natureza, dos animais, né, que o europeu considerou como o maligno, né. Sendo assim, Exu muito foi injustiçado, onde a Bíblia, quando ela foi traduzida para o Iorubá, né, a gente tem que compreender que no judaísmo não existia o conceito do diabo, existia o conceito dos sheitãs, né, que Sheitã, onde a gente compreende hoje como Satã, onde a gente expandiu para Satanás, né? Sheitã, ele é uma palavra árabe que significa opositor, né? Nabucodonosor, né, foi um sheitã. Hitler foi um sheitã, né? Ou seja, foram opositores da moral da sociedade, né? E não opositores, né, de um quesito mais divino da situação. Podemos ter a alusão, né, de que Hitler, por exemplo, queria ficar acima da igreja, né? Acima do Papa da época, né? Se eu não me engano é Papa, né? Sendo assim,
compreendemos que são pessoas, não são demônios, não são anjos caídos, mas são pessoas que se botam contra uma justiça moral e uma justiça divina, né? Sendo assim, basicamente, né, houve essa injustiça onde, quando o conceito do diabo já havia sido, né, construído dentro do cristianismo, todas as passagens que se dizia, né, o diabo, Satanás, qualquer tipo de manifestação, né, que a igreja considera como demoníaca, né, que foi relatada na Bíblia, né, considerando que a Bíblia ela é um compilado de lendas e histórias, né, que vem da Mesopotâmia, da parte suméria, do Egito e de outros lugares, né, muitos deuses foram demonizados, né, Loki, Thor, Odin e os próprios deuses africanos, né, Exu sendo um deles. Compreendendo isso, né, quando foi traduzido a Bíblia pro Yorubá, tudo que a passagem que falava sobre o diabólico, né, ganhou a nomenclatura de Exu. Então, sendo assim, muitos negros yorubais consideraram, né, e renegaram todo o seu culto a Exu, considerando que eles estavam cultuando algo negativo, enquanto outros não renegaram. Houve aí, basicamente, a divisão. Os negros que aceitaram Exu como ser maligno e os que não aceitaram. Sendo assim, formando muito, a gente pode botar aí, né, como um ponto para o início da Quimbanda, né? Detalhe que a Quimbanda não é uma religião maligna. Não é. Isso aí são as pessoas que põem nela, né? Mas em breve eu vou fazer um vídeo somente sobre a Quimbanda, né? Por enquanto aqui vamos falar somente sobre o Orixá Exu, né? Sendo assim, né, muitos negros que sincretizaram o Exu com o diabo acabaram por, né, compreender, né, que o Orixá Exu era uma persona maligna, né? Onde muito também negros que não conseguiram associar Exu como diabo, mas que ainda seguiram os rastros, né, do sincretismo, sincretizaram Exu com Santo Antônio, né? Muito também foi sincretizado com São Pedro, né? São Pedro. E há pessoas que sincretizam com São José, né? O pai de Jesus, considerando, né, que Deus é o pai de Jesus e José seria o padrasto, né, o pai adotivo, né? Então seria esse. Como também São José pode ser sincretizado com Aganju, né, historicamente falando. Mas o sincretismo mais forte de Exu, quando nós vamos, né, para essa época, a gente compreende que não era somente com o diabo, mas como também com Santo Antônio, né? Sendo assim, houve esse sincretismo infeliz com o diabo e a tentativa de fugir desse sincretismo com, né, o Santo Antônio. E aqueles negros que não sincretizaram com nada, Exu é Exu e pronto, e acabou. Coisa que eu concordo. Exu é Exu, Ogum é Ogum, Oxóssi é Oxóssi, Xangô é Xangô, Orixá é Orixá, Inquice é Inquice, Vodum é Vodum, Santo é Santo e deuses são deuses, tá? Tudo dispersado através de suas culturas. Podem congregar uma mesma energia, mas são seres, são componentes distintos, né? Compreendendo isso, né? Essa foi um pouco, né? Isso foi um pouco falando sobre o Orixá Exu, né? Agora vamos sobre suas saudações. Como é que são as saudações do Orixá Exu? Temos primeiramente Laroye, né? Como tá aqui, né? Temos Laroye, nós temos Mojubá, nós temos Alupandê, né? Que foi vamos botar assim, tem uma origem de pronúncia como Alupô, mas foi expandido para Alupandê. Né? Nós temos Koba, Laroye, Exu, Exu em Mojubá, né? Como possíveis saudações por Orixá Exu, né? Muito se referindo, né? Salve o mensageiro, né? Salve o guardião, né? E foi daí também que surgiu o conceito de Exu não poder ficar dentro de casa. Onde muita gente diz não, que Exu pode sim ficar dentro de casa. Pode sim cultuar Exu dentro de casa. Então, o que acontece? Basicamente, né, as pessoas, elas
olham com uma visão um pouco romantizada, não só para as entidades Exu, mas como também para o Orixá Exu. Eu não me refiro que o Orixá Exu, de uma maneira romantizada, né, esteja errado. Mas eu, na minha opinião, tenho que olhar para ele com uma visão mais séria, de uma visão mais sincera, mais, assim, pé no chão, né? Sem ter aquela passada de pano, vamos botar dessa maneira, né? Tem que olhar para ele de uma maneira correta, que ele não é um cara injusto, ele é justo e correto. Sendo assim, por que que não é bom deixar Exu dentro de casa? Aliás, não é que não seja bom, mas que não é o ideal. Sabe por quê? Porque Exu é o guardião. Exu é o sentinela, ele é o vigia. Ele está na porta vendo quem entra e quem sai, permitindo quem entra e expulsando, né, aqueles que não são agregáveis tanto na nossa casa, né, quanto no nosso barracão, no nosso terreiro, no nosso ilê, né? Sendo assim, eu particularmente eu nunca vi um porteiro, um vigia tá trabalhando no quintal, tá trabalhando dentro de casa, mas sim sempre nas portas de entrada e de saída, né? Ou seja, Exu, ele é o guardião, ele é aquele que está protegendo e defendendo, né? Ele está ali guardando a porteira, ele está ali guardando a porta, ele está ali defendendo a gente daquelas pessoas que querem entrar nas nossas casas, que são pessoas infelizes que querem, né, o nosso mal, que querem deixar a nossa casa pesada, né? Exu é isso, ele é o guardião, ele é o sentinela, ele é o vigia, né? Por isso é necessário ele ficar na porta de fora. Não que ele não seja bem-vindo dentro de casa, ele é bem-vindo, totalmente ele é bem-vindo. Só que o trabalho que ele faz, ele não faz dentro de casa, né? Ele faz da porta para fora, né? Ele faz da porta para fora, né? Compreendendo isso, né? Basicamente, quais são as alimentações, né, as comidas dadas para o orixá Exu? Nós temos o padê, né? Que o padê sendo um ritual, mas claramente, né, caiu na boca do povo que o padê é a farofa, né? Que se chama iefum, né? Muito feito com mel, né? Outros feito com dendê, né? Ele é a boca que tudo come. Então, tudo que a gente come, tudo que os orixás comem, Exu também come, né? Exu também come. O orixá Exu e o álcool, como é que se baseiam isso? É bem interessante porque o conceito do álcool, ele é ligado à Europa e não à África. Mas existe um conceito bem interessante porque Exu na África ele não bebia água. É bem interessante, ele bebia gin, compreendendo, né, que a gente chama de gin porque é uma maneira bem, assim, que a gente associa, né? Por quê? Porque era uma bebida feita à base de raízes fortes, né? À base também de pimenta e entre N coisas, né? Que eram misturadas dentro de um tipo de líquido, né? Que ali não tinha água, o conteúdo ali não era água, né? Compreendendo isso, era dado esse líquido para ele, onde a gente associa com o gin, pelo fato do gin ser uma bebida à base de ervas, né? E com álcool, né? A conotação de Exu com álcool acabou ganhando na escravidão, porque muito os negros utilizavam, né, o álcool, muito que eles roubavam, né, dos europeus, para poder parar com suas dores, né? Como também foi o caso da maconha, né? Não querendo trazer o conceito dela como uma droga, mas até onde meus estudos foram, foi revelado que a maconha, né, a cannabis, veio de Angola, onde, né, os negros não fumavam ela, né? Claramente não, né? Podia até fazer ritualísticas com ela, né, envolvendo fumo, mas não da maneira que a gente vê hoje, né? Basicamente, os negros eles utilizavam ela muito para ritualísticas envolvendo catende, né, que a gente chama, né, no, no candomblé de Quito, né, na parte iorubá da situação de Ossan, né? Sendo assim, eles utilizavam a maconha como conceito medicinal. Eles meio que
amassavam, né, pilavam ela com outras ervas, onde faziam ali massas, pomadas, né, onde passavam dos seus machucados, né, onde muitos saíram do toco, né, onde muitos eram escoteados, muitos eram, né, castigados. Então eles passavam isso porque tinha um conceito de que isso ia parar a dor, né? Nem que seja momentâneo, mas isso ia dar um jeito naquela dor, né? E até curaria aquele machucado de maneira mais fácil e mais rápido, né? Compreendendo isso, né? Infelizmente os europeus acabaram compreendendo o lance da maconha, acabaram utilizando ela de maneira equivocadamente errada, né? Onde até hoje acontece, né, das pessoas, né, darem aquele tapa, né, de maneira mais vulgar falando. Mas antigamente isso era, né, utilizado para parar a dor que os escravos tinham de maneira física, né, passando, né, como pomada e etc. Né? Sendo assim, a bebida de Exu, né, muito vindo na escravidão, né, por conta dos negros que roubavam, que nem eu comentei, né, um pouco do álcool, acabou sendo oferecido para Exu, já que ele é a boca que tudo come, né, e consequentemente é que tudo bebe também, né, como também o conceito da pinga, né, por que o nome é pinga? Porque havia, né, conceitos vindos, né, desses negros que roubavam, né, o álcool e deixavam eles armazenados com ervas, com N outras coisas, né, onde eles dormiam, né, nas senzalas, etc. Esses líquidos acabavam pingando muito dos tetos, né, e tinham muitas coisas ali misturadas, né, onde curiosamente acabou tendo o conceito da pinga, né, por conta disso, porque pingava do teto, né. É bem interessante isso, né, onde eles bebiam, né, para aliviar suas dores, né, e foi dado para Exu, como também foi dado, né, foi aí a partir desse momento, né, que o padê ele foi dado, né, o Iefun que eu me refiro, ele foi dado de uma maneira mais assim, em massa, tá entendendo? Né? Onde muito ali era botado em encruzilhada, era botado em vários lugares, né? Muito que realmente Exu ele é o Senhor das Encruzilhadas, mas como também para assustar e afastar os europeus, né? Das senzalas às madrugadas, porque muito eles invadiam, né? Para cometer atos de abuso, né? E até mesmo assédios e, né? Infelizmente, o assassinato, né? Muitas das vezes. Então, meio que eles faziam isso para assustar e para afastar eles durante a noite, porque havia um entendimento que eles estavam cultuando o diabo, né? A velha associação de Exu com o diabo, né? Infelizmente, essa coisa terrível, terrível, né? Claramente, né, o orixá Exu ele é muito mais presente no candomblé do que na Umbanda, mas a gente tem que ter um paralelo bem interessante, tem que compreender um paralelo bem interessante. A Umbanda, ela abraçou as entidades Exu e Pombagira, né? Onde Exu e Pombagira, o próprio nome Exu é de um orixá. Então, a partir daí nós já compreendemos de onde sai a energia deles. Do orixá Exu, né? Do orixá Exu. Compreendendo isso, o que acontece? Basicamente, quando nós cultuamos o que a gente chama de linha de esquerda, estamos fornecendo um culto indireto ao orixá Exu, né? E trazendo, né, o culto a seus falangeiros. Quando me refiro a falangeiro, seria algo como os orixás, né, presentes na Umbanda, e caboclos. Nós temos caboclos do orixá Exu, que são os caboclos quimbandeiros. Muito a gente compreende, né, que são Exus na roupagem de caboclo. Eu não considero isso como correto, porque para mim, né, dentro dos meus estudos, eu compreendo que são caboclos que trabalham na linha de Exu, e não Exu que trabalha na linha de caboclo. Né? Em breve eu vou fazer um vídeo só sobre caboclo quimbandeiro. Mas o orixá Exu, ele possui falangeiros, né, além de caboclos e pretos velhos quimbandeiros? Sim, mas são muito raros da gente ver. Porque o culto ao orixá Exu na Umbanda ele não é evidente. Não é muito evidente. Então ele meio que fica limitado a somente a linha de Ogum.
já que ele está sintetizado a linha de Ogum, né? Então, meio que quando a gente compreende um Ogum Megê, um Ogum Choroquê, um Ogum Naruê, um Ogum Nagô, são entidades que cruzam a linha do Orixá Exu, né? Mas, ao mesmo tempo, compreendemos, né, que falangeiros do Orixá Exu são mais complicados de se descer, né? Tem umbandas que trabalham eficientemente com eles. Eu até acho isso bonito demais, porque eu gosto muito desse orixá, né? E, nesse caso, quem eles são? Antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem explícito que essas entidades não estão presentes nas falanges de Tranca-Rua, de Marabô, Tiriri, Caveira, não estão. São distintos. Quando eu me refiro a falangeiros, nós temos, por exemplo, deixa eu pegar um caboclo de Ogum. Temos seu Ubirajara. É um caboclo ligado a Ogum. Tá. E temos Ogum Beramar. Ogum Beramar, ele é o falangeiro. E o Ubirajara, peito de aço, é outro, né? O Ubirajara, ele é um caboclo. Ogum Beramar é um falangeiro, né? Ele é um orixá de Umbanda, ou seja, ele é um ser espiritual que congrega o nome do orixá Ogum, né? Sendo assim, é sobre isso que eu estou me referindo, sobre os falangeiros do orixá Exu. Pode dar polêmica, que eu sei que pode dar, mas, né, estou aqui para mostrar a pluralidade da Umbanda, né? E mostrar para vocês que a Umbanda não é só 7 linhas e 7 orixás, 9 talvez. Não, a Umbanda é bem mais do que isso e ela constantemente está evoluindo. Desde do Molocô para trás até Zero em diante. Umbanda continua evoluindo e tudo depende da gente manter essa religião viva, né? E também evoluindo cada vez mais. Porque não é uma religião fraca, não é uma religião sem tradição. Sim, tem tradição, sim, tem hierarquia, mas ela também está constantemente evoluindo. E ela precisa de respeito. Não é porque você acha que não existe que realmente não existe. Ela é capaz de congregar, sim. Só depende daquele que está fazendo isso, né? Vamos lá. Falangeiros do Orixá Exu na Umbanda. Muitos utilizam o nome de qualidades, né? Bem curioso isso. Mas não são as qualidades. São seres espirituais que utilizam esses nomes, né? Vamos lá. Temos primeiramente Lalu, né? Ligado a Oxalá. É bem interessante porque no próprio Candomblé, o mensageiro de Oxalufã se dá o nome de Exu Lalu. É bem interessante isso, né? Mas continuando. Na segunda linha, nós temos Bará. No caso, falangeiros que utilizam o nome, né, de Exu quando ele está na qualidade do orixá do corpo masculino, né, ligado claramente, né, ao físico, né. Temos na terceira linha, ligado ao Oxum, Exu Aquezã, né. Na quarta linha, que é a linha de Xangô, nós temos Exu Toqui, né. Temos Exu Toqui. Na quinta linha, que seria ligado ao Ogum, nós temos Exu Lonã, né? Na sexta linha, que é a linha de Oxóssi, nós temos Exu Onidu, né? E na sétima linha, nós temos Exu Alé, né? Ou seja, são seres espirituais vibrantes na energia do Orixá Exu, que não estão presentes na linha de Exu e Pombagira, mas sim eles estão um pouco mais elevados, né? Que estão na irradiação e vibração desse orixá, quando ele está sendo cultuado, né? Está compartilhando essas energias. Muito esses falangeiros podem ser acessados na linha, sim, de esquerda. Mas por mais que eles trabalhem condensamente ali, né, eles não podem ser considerados de esquerda. Só tem uma facilidade bem grande a entrar nesse meio. Tipo,
esses falangeiros de Ogum, que também podem trabalhar nesse meio, né? Sendo assim, esses falangeiros são ligados à direita, muito associados, né, com o Exu, só que de uma maneira bem mais... vamos botar dessa maneira, irônica, né? Pelo fato de Exu ser um orixá descontraído, né? Ele ser muito ligado também, né, à descontração, né? Sendo assim, diversão e etc., né? Basicamente, eles estão agregados à energia do orixá Exu, agregados ao que a gente chama na Umbanda de direita, mas eles também têm a ligação com a esquerda por conta da vibração energética do orixá Exu, né? Compreendendo isso, né? Essas entidades, né, falangeiros, são compostos, né, claramente, como eu já falei anteriormente, né, por mais 7 outros falangeiros que tem mais outros 7, né? Ou seja, é o arranjo do 7 dentro da Umbanda, né? Onde não vem ao caso aqui falar quem são todos eles, né? Nós temos aqui, né, o arranjo inicial, né? Depois, só questão de estudos, a gente encontra, né, o restante, né? Tá tudo anotadinho ali, a colinha, né? Então, sendo assim, né, nós temos alguns falangeiros que são mais complicados de se tratar. Por exemplo, né, a falange de Xulalu, que eu me refiro, como ela está ligada muito ao Oxalá, não se usa Dendê, né? Não dá coisas muito fortes para ele. Essa falange não utiliza do preto, né, mas sim do branco e do vermelho, né? Sendo assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Como é que esses falangeiros trabalham e de onde é que eles vêm, para a gente poder dar o tratamento para eles de maneira correta, né? Compreendendo isso, como é que é o comportamento deles, já que eu acho meio difícil as pessoas verem eles em terra. Basicamente, o comportamento desses falangeiros se interligam muito, né, a uma fusão entre o orixá primário, né, onde eles estão vindo, e para onde eles estão indo. Sendo assim, a falange de Xulalu se interliga muito, né, à linha de Oxalá, dividida entre o Xalufã e o Oxaguian, né? Basicamente, eles têm uma postura mais rígida, mas não gostam muito de barulho, e eles são um pouco mais sérios, né, do que o comum, né? Quando nos referimos a Iemanjá, né, essa falange de Exu, né, basicamente são mais descontraídos, são mais ativos, né? Mas ao mesmo tempo não são muito de ficar brincando, de ficar muito assim, em atividade. Eles gostam de barulho, eles gostam de ficar se movimentando, mas não é aquele excessivo, né? Quando nós nos referimos a dos falangeiros de Exu que se ligam ao Oxum, eles são mais jovens, então eles são mais retraídos, né? Mas ao mesmo tempo, depois que eles se mantêm mais um tempo em terra, eles acabam, né, se ativando, ou seja, eles acabam, né, meio que perdendo a vergonha, vamos botar dessa maneira, né, para vocês entenderem de uma maneira mais precisa e direta, né? Quando nos referimos aos falangeiros de Exu com Xangô, eles são bem rígidos, fortes, ríspidos e gostam de barulho, gostam de movimentação, gostam de bater o pé, gostam de ficar fazendo barulho, né? Muito porque Xangô ele já é assim e Exu também é, né? Sendo assim, se juntam esses dois, dão aqueles falangeiros, né, bem ativos, né? Muito ligados ao fogo também, né? Quando nos referimos aos falangeiros de Exu com Ogum, estamos falando dos irmãos mais próximos, né? Sendo assim, como eu falei no vídeo de Ogum, Ogum sendo a estrada e Exu a encruzilhada, sempre os dois vão se encontrar cedo ou tarde, né? Ou seja, os falangeiros de Exu e de Ogum são muito próximos, já que eles também são. Então, sendo assim, eles acabam compartilhando certas tendências e também nomes. Nós encontramos Ogum Xoroquê e Exu Xoroquê como dois falangeiros distintos que compartilham esse mesmo nome, né? Compreendendo isso, nós temos esses falangeiros como extremamente ativos, correm, pulam, fumam, bebem, eles gostam de muito movimento, gostam de pular, gostam de fazer muita coisa, né? Estão em todos os lugares ao mesmo tempo, né?
gostam de dançar e etc, né? Quando nos referimos, né, a Exu com Oxóssi, esses falangeiros são muito parecidos com caboclos, né? Já que Oxóssi, por si, ele traz uma postura mais tribal, né? Com as cruzes e os falangeiros, né? Compreendendo isso, né? Os falangeiros de Exu com Oxóssi, eles trazem, né, uns índios com uma pele bem mais escurecida e bem mais ligados, né, ao que a gente chama de feitiçaria, né, tribal, xamanismo, né? São um pouco mais sérios, mais rudimentares, né? Não gostam muito de ficar parados, né? Sempre vão estar em movimento, mas sempre sérios, né? Muito por conta, né, que são seres espirituais que trabalham muito com o mistério da magia em si mesmo, né? Da magia das ervas, das plantas, muito também ligados ao sangue, pelo fato do lance das ervas, né? Quando nós falamos, né, da falange de Exu-Alé, são falangeiros que se ligam a uma postura um pouco mais idosa, né? São aqueles como se fossem velhos um pouco mais ríspidos, mas que depois começam a ficar um pouco mais soltos e brincar um pouco mais, né? Esses são os dos mais raros que a gente vê por aí, né? E é bem comum a gente encontrar na linha de Exu, entidade, né? Eles de uma maneira regente das entidades em si, como por exemplo o Exu das Almas, né? Ou o Exu do Cruzeiro, né? São basicamente linhas de Exu que têm a regência direta desses falangeiros, né? Por isso eu falo que eles não podem ser congregados na esquerda, mas eles passam ali de maneira extremamente eficiente, né? Sendo assim, os falangeiros, né, de Exu com o Mulu, eles trazem, né, uma postura bem mais, né, rudimentar, né, bem mais séria, né, bem parecido até com os de Exu Lalu, mas um pouco mais, assim, numa questão mais, né, idosa, né, uma questão um pouco mais ranzinza também, né, muito pelo fato de Omulu em si, né. Sendo assim, não tem mais muito o que falar sobre o Orixá Exu, né. É muito raro ver ele na Umbanda, né. Eu até gostaria de que ele tivesse mais presente na Umbanda, né, do que somente indiretamente os cultos da esquerda, né. Pretos velhos do Orixá Exu nós temos muitos pretos velhos ligados, né, com o codinome Nagô, né, tipo Pai João Nagô, né, tem a ligação com o Exu. Quando se tem o nome Quimbandeiro também, né, de Minas, os pretos velhos de Minas são muito ligados a Exu, da Bahia também, né, muito pelo fato das feitiçarias em si que eles têm na mão, né. Caboclos de Exu nós temos Arranca-Toco, Treme Terra, né, Exu quebra-galho, né? Arranca caveira, né? Ou seja, são caboclos, ou seja, a energia primária se interliga com Oxóssi, porque ele é o regente principal dos caboclos, né? E Oxum das caboclas, né? Sendo assim, Oxóssi sendo o início, né? E esses caboclos se interligam na energia de Exu e mais de outro orixá. Treme Terra, por exemplo, tá ligado a Omulu e Obaluaê também, né? Arranca-Toco, né? Também se interliga mais a Omulu, né? Exu também, né? Sendo assim, é questão de ligação. O próprio nome já nos diz isso, né? Até o próprio trabalho, né, que eles fazem, nós conseguimos compreender por conta do nome. Vamos lá, tranca-rua. Tranca. Tranca nós temos o entendimento, né, de fechar, e se fecha, também abre. Ou seja, já temos o trabalho dessa falange, abrir e fechar, né? Abrir e fechar os caminhos, né? Muito por conta do outro nome, né? Rua. Rua, ou seja, passagem, né? Compreendemos a rua, né, como o primeiro povo integrado no reino das encruzilhadas, né? No reino de Exu ligado às encruzilhadas, né? Onde o primeiro povo é o povo da rua. Sendo assim, nós temos o entendimento, né, de que é uma falange espiritual que trabalha nas encruzilhadas, mais precisamente nas passagens, né, ligadas às ruas e às estradas, né, onde o trabalho é abrir e fechar, né.
Sendo assim, só o nome simples, como Tranca-Rua, já trouxe isso tudo para gente. Reino, modo de atuação, né, onde ele está primariamente agregado. Por exemplo, um Tranca-Rua do Cruzeiro, tá entendendo? Ou seja, basicamente essa entidade está ligada, né, à encruzilhada, à estrada, né, rua, e também se interliga aos cruzeiros, né? O nome já mesmo diz isso, né? É bem bonito, é bem interessante esse arranjo, né? E tudo isso, né, por conta do Orixá Exu. Foi ele que proveu isso tudo, né? Por isso, as saudações das entidades Exu e Pombagira são as mesmas do Orixá Exu. Laroye, Mojubá, Odara, Odara, né, que seria algo como maravilhoso, né, magnífico, né? Temos, né, nomes. O Tiriri é o nome de um dos títulos do Orixá Exu, né? Tiriri significando, né, maravilha, né? É Tiriri, Senhor da Maravilha, né? Nós temos Marabô, vindo de Igbarabô, que é também uma nomenclatura dada por Orixá Exu, né? Lebara, que nós damos para Pombagira, é uma fonética bem interessante que vem de Elegbara, né? Onde muito se compreende também como Elégua, né? A família de Légua, da Jurema, tem esse nome por conta de um Nagô Vodum, ou seja, por conta de um orixá vindo do Daomé, né? Vindo do atual Benin, né? Que muito se cruzava com o orixá Exu, onde acabou trazendo o conceito do Elebara. Lebá é esse orixá, esse Vodum, né? E Bará é uma das nomenclaturas de Exu, formando assim Elebara, onde Elebara, traduzindo para a nossa língua, significa poderoso. Quando falamos Lebara para uma pombagira, estamos chamando ela de poderosa. Lebara é poderosa, né? É bem interessante isso, né? Bem interessante isso, né? Mas basicamente, né, o vídeo de hoje foi isso, sobre o Orixá Exu, esse tão amado, né, por mim pelo menos, orixá, né? Senhor dos caminhos, Senhor das porteiras, o vigia, o segurança, né? Esse é o orixá que nós podemos dar a cabeça para ele, porque ele é um orixá, ou seja, ori, cabeça, chá, guardião, né? Sendo assim, ele é o guardião da nossa cabeça, né? Nós não devemos dar a nossa cabeça, né, bater a cabeça para Exu e Pombagira entidade, né? A partir do momento que eles não são guardiões da cabeça, né? Da cabeça não. Eles trazem o trabalho do Orixá Exu nos lugares, nas encruzilhadas, na lira e tal, né? Enquanto, basicamente, são entidades, né? Eles trabalham com isso. Enquanto o Orixá Exu, ele é o dono desses conceitos. Ele que botou isso em execução, né? Sendo assim, nós temos que ter o respeito a esse Orixá, porque sem ele o mundo desanda. O mundo fica em caos. Em caos. Tudo fica diferente. Tudo para de funcionar. Exu é a ordem, né? Exu é a ordem que eu me refiro, é o controle, né? O controle. Por isso que Exu, né, como eu falei no começo do vídeo, temos o conceito de Exu com acento, Exu sem acento. Exu sem acento, a pronúncia seria algo como eixo, né? Exu. Enquanto a própria tradução, a possível tradução da palavra Exu, né, que seria, né, botando o nome dele mesmo, né, que seria algo como Essu, Essu, né? A tradução mais próxima seria algo como esférico, ou seja, algo redondo, né? Algo coerente, né? Algo perfeito, né? E existe algo mais perfeito que o Orixá Exu? Não existe, na minha opinião, não existe. Não existe. Ele, se não fosse por ele, ninguém estava aqui hoje. Se não fosse por ele, não existiria Umbanda, não existiria Candomblé, não existiria Quimbanda, não existiria Batuque, Cambinda, não existiria Xangô de Pernambuco, não existiria nada. Nada, porque ele é o orixá do axé. E necessitamos do axé nas nossas religiões. Sem Exu nada se faz, né? Sem Exu nada se faz, né? É incrível isso.
Leve essa frase para sua vida, você que está vendo. Sem Exu, nada se faz. Exu é o orixá, né? É o orixá. Tem até um ponto dele, né? Acredite em Exu. Exu é o orixá. Ele é o primeiro orixá, né? Respeite Exu, porque sem ele nada funciona. Respeite as entidades Exu, porque sem eles também nada funciona. Ambos estão em acordo, né? Ambos estão de acordo. Eles estão em constante auxílio. Exu dá energia. As entidades trabalham, né? Continuando aquele ponto, nós temos uma parte desse ponto que é assim. O Senhor dos meus caminhos, guardião do meu viver. Acredite em Exu. Exu é orixá. Ele é o primeiro que põe a mão no Águida. Aí repete tudo de novo, né? E tem uma parte que é dito assim, né? Guardião dos meus caminhos, protetor do meu viver. Ou seja, Exu está em todos os lugares. Exu é tudo. Exu é o ar que a gente respira. Exu é tudo. Exu é o orixá mais próximo da gente. É o único orixá que caminha lado a lado com a gente e a gente não percebe. O orixá mais injustiçado e o mais benéfico, mais bondoso, né? Claramente a gente tem que compreender que bondoso, né, não quer dizer que dê tudo que a gente quer. Ele é bondoso, mas é justo. Se ele te der e ver que você não está dando valor, ele vai tirar. Ele vai tirar. Sem nem pensar duas vezes. Ele vai tirar. Ainda vai ficar rindo. Porque isso é Exu. A alegria, a risada. Se bem que o orixá da alegria, né, é IBG. Mas nós também temos essa referência com Exu, né? Ele é aquele que está no justo, está no certo. Ele é aquele que está no auxílio de todos. Esse é Exu. Se você quiser um jogo de carta, né, um atendimento, o Instagram está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, né? Até a próxima. O próximo será o Xumaré. Axé.